Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos, em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. E aí pessoal, tudo bem? André Bona em mais um BonaCast, o podcast onde a gente traz reflexões e insights para que você possa ter, momentos de reflexão sobre toda a sua estratégia de investimentos, de finanças, de busca por qualidade de vida, considerando fatores que eu acho que são relevantes, no seu próprio desenvolvimento, assim como são no próprio meu também. Eu adoro documentar essas ideias no podcast, porque isso também me ajuda demais a eu construir meus próprios raciocínios e depois revê-los, tá? Aliás, quando eu ouço depois do meu podcast, quando ele é publicado, eu falo, rapaz, esse cara é inteligente, hein, meu? Bom, mas vamos lá. Hoje eu vou falar para você sobre a questão dos fundos indexados, fundos de índice. Eu já fiz aqui um podcast recente sobre isso, e tem algumas questões que alguns amigos meus aí de mercado ponderam que eu sou obrigado a discordar. Quando você se baseia na ideia do fundo indexado como investidor de longo prazo, como um investimento de longo prazo, como algo realmente poderoso, na verdade você normalmente tem a percepção das coisas que estão originalmente no livro O Investidor de Bom Senso, do John C. Bogle, que é o fundador da Vanguard. E aí, às vezes você não leu esse texto, esse livro, mas às vezes você pegou resquícios de conteúdos que foram trechos dos ensinamentos, das ideias, das abordagens, dos argumentos que ele utiliza, e você formulou uma sua sem saber de onde veio. Então eu sugiro que você leia esse livro aí. E aí, só que às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu acho que essa história do fundo de índice no Brasil não funciona, nos Estados Unidos pode funcionar, porque lá o mercado é eficiente, é mais eficiente, aqui não, tem muita assimetria, então por isso não funciona aqui. Eu entendo muitos colegas meus de mercado que usam esse argumento, acho que esse argumento é um argumento... dá para considerar essa possibilidade. Só que quando você enxerga aquilo que o Bogle está falando, está defendendo no livro dele, você vai ver, você tem que, para dizer que aquilo não funciona numa determinada realidade como no Brasil, que funciona, então você está dizendo que quando a pessoa diz isso pode funcionar nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Então você está dizendo o seguinte, peraí, então o raciocínio dele está correto. Tudo que ele falou ali você concorda. Só que você acha que no Brasil é diferente, é isso? Tá, beleza. Então tá bom. Então você está dizendo que a ideia dele é válida e muito, muito impactante para você simplesmente discordar. Tá bom, beleza. Só que aí, não funciona no Brasil. E aí vem esses argumentos de que a maior parte dos fundos de índice, a maior parte dos fundos não bateu o mercado, e blá, 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 porque várias justificativas. O fato é que o professor Rafael Pasquarelli, do Com Dinheiro, já deve ter falado isso. Eu vou fazendo um monte de podcast, um monte de insight, às vezes os insights se misturam, então vocês até me perdoem se eu estiver sendo repetitivo, mas às vezes eu sou repetitivo para jogar no outro contexto. Do site Com Dinheiro, ele fez um levantamento há mais de um ano, foi em janeiro de 2020, eu acho que ele publicou, no perfil do LinkedIn dele, onde ele fez um levantamento dos fundos em bolsa, dos fundos ativos de ações que existiam em 31 de dezembro de 1999 e que existiam ainda em 31 de dezembro de 2019, ou seja, 20 anos. Tá? E nesses 20 anos, eu posso ter alguma falha aqui, 300 fundos existiam, desses 300 sobraram 90, desses 90, 43, se não me engano, bateram o índice Bovespa, o que dá mais ou menos 14%. E aí, se você fizer essa conta pelo que eu falei, não der 14, dá um número diferente, é porque eu errei o número, tá? Mas o 14 eu tenho certeza, o 14% eu tenho certeza. Então, só que muitas pessoas são induzidas a olhar assim, olha,
Tem 90 fundos que existem há 20 anos. Então, 40 e pouco bateram e 40 e pouco não bateram. Então, olha só, meio a meio. Não, mas não é isso, porque lá na origem existiam 300. Então, você já tem um viés da sobrevivência aí para poder tirar da conta aqueles que deixaram de existir, né? Então, beleza. Então, não é tão simples assim. Então, André, mas se ele deixou de existir, então não significa que ele bateu ou que ele não bateu. Tudo bem, mas significa que há 20 anos atrás você tinha 300 para escolher. E aí você escolheu aqueles que deixaram de existir também no meio. Então a 14% teria sido a sua possibilidade de ter acertado o fundo que superou o índice, né? Nesse período todo. Tudo bem, esse é um dado para a gente guardar aí. Então matematicamente, estatisticamente, esse é um dado forte para mim. Esse é um dado forte. E que corrobora com todas as premissas que o Bogle coloca no livro dele. Corrobora isso. Isso está em linha com o que ele está dizendo. E aí um outro ponto que ele coloca nas premissas, que eu acho extremamente interessante, é que o fundo de investimento ativo é um jogo de soma zero. Mas não é que é um jogo de soma zero ou investimento em ações, né? Mas é um jogo de soma zero bater ou não bater o índice. Por quê? Porque se você tem o benchmark sendo o índice Bovespa, por exemplo, para alguém superar o índice, render mais do que o índice, um outro alguém vai ter que render menos do que o índice. Então, sendo um jogo de soma zero, os próprios fundos estão competindo entre si para ter o desempenho. E sendo assim, é a mesma coisa que você dizer o seguinte, a média de idade, tem uma pessoa que a média de 50 anos, uma pessoa tem 55, a outra tem 45. Não tem como a média, as duas serem acima da média, né? Porque senão a média é mais alta, não é aquela, é outra. Mas sempre você vai ter um acima e um abaixo, se você pegar dois para poder chegar na média, a média entre eles. E considerando que o índice Bovespa seja a média do mercado, essa afirmação da premissa de ser um jogo de soma zero faz sentido, o que já provaria, independente do mercado, de que por essa premissa, independente do mercado, inclusive no Brasil, a gestão ativa está concorrendo contra ela mesma, para bater o índice. Então, se alguém vai bater, alguém não vai. E se alguém vai bater e alguém não vai, significa que você pode escolher o que vai bater ou o que não vai. Ou que esses que vão bater e não vão bater vão se alternar ao longo do tempo, caminhando no longo prazo justamente para a média. Menos o fator custo de administração, né? Então o Bogle fala que a gestão ativa em longo prazo entrega resultados piores, porque ela em longo prazo vai ser na média, mas que vai tirar o custo ainda. E aí vai ficar abaixo da média. Né? É aí que ele fala que é um jogo perdedor. É um jogo perdedor. Aí você vai falar, poxa, mas e se eu escolhi o fundo que bateu o índice e tal? Não, ele não diz que não vão existir. Mas que você não consegue afirmar categoricamente nem antes e nem depois que o resultado obtido foi por conta da capacidade da gestão. Ele dá outros dados de que os gestores se modificam de tempos em tempos nas empresas, então não é o mesmo que está lá a longo tempo, e vários outros fatores que ele vai mostrando, o retorno à média, né? Que às vezes um fundo tem um excelente desempenho, depois ele volta para um desempenho que seria dentro da normalidade dele, e uma série de fatores que ele vai ponderando aí. Ele mostra fatores de custo, fator de giro de carteira, tudo isso que são custos que o fundo vai tendo internamente que dificultam a obtenção de resultado. Então, essa história de dizer que a ideia do fundo de índice não se aplica no Brasil porque lá é diferente, aqui é igual, depende. Para concluir isso, você tem que atacar as premissas. Então, as premissas que valem lá não valem aqui. A premissa de que o custo de administração vai ter algum impacto existe? Existe. A premissa de que isso pode ser um jogo de soma zero existe? Existe nos dois lugares. A premissa do retorno à média existe? A premissa do giro de carteira gerando custo um pouco mais elevado existe? Existe. E a premissa de adicionar o risco de seleção existe? Existe. E esse é um ponto interessante que eu acho que eu já falei isso em outro podcast aqui sim. Que foi o seguinte, as pessoas falam assim, não, eu não vou comprar o índice Bovespa, porque se eu comprar o índice Bovespa, tem um monte de empresa ruim lá. Então eu vou tirar as empresas ruins e vou ficar só com as boas. Meu querido, mas aí você é o gênio da lâmpada, então. Porque a dificuldade está nisso, não é trivial. Você fala como se isso fosse trivial, mas isso não é trivial. E
E você não pensa que lá no S&P não tem um monte de empresa porcaria também? Daí a ideia do Bogle é o seguinte, justamente que você vai fazer lá capturar o retorno do mercado como um todo, o seu retorno do mercado, a sua parcela do retorno do mercado como um todo. E essa parcela do mercado como um todo é ter um pedacinho de todas as empresas. E aí umas vão bem, outras vão mal, mas tem uma coisa que acontece que ao longo do tempo o índice vai mudando as empresas e diminuindo o percentual ou aumentando em função da importância que aquilo vai tendo dentro do próprio índice. Então, o próprio índice tem um processo de seleção natural e requalificação da carteira, de acordo com os critérios da própria formulação do índice. Então isso significa que na década de 90 eram as empresas de telefonia no Brasil, que eram basicamente a Bolsa, depois passou para Vale, Petrobras, mercado financeiro, agora a gente tem um monte de empresas de consumo ascendendo. Então, tudo isso vai com o tempo retirando aquelas que... vai tirando o percentual de importância e vai retirando aquelas que vão perdendo atratividade ou desenvolvimento e tudo. Então, estar no índice não é uma alocação estática, é uma alocação dinâmica. É uma alocação que sim tem uma atualização de qualidade. Mas o principal ponto também, né, eu falei vários principais pontos, mas o principal um ponto que eu acho muito destacado na leitura é quando ele fala o seguinte: você quer ter, quando você investe em ações, você tem o risco do mercado. Mas você pode ter o risco do mercado e pode ter o risco do mercado e de seleção, que é você achar que vai escolher as melhores e não escolher as melhores e perder para o índice, o que é muito comum de acontecer. Então, você quer também adicionar o risco de seleção na sua carteira? Então, quando se fala assim, isso tudo funciona lá fora, mas não funciona no Brasil, a questão que tem que levantar é que isso é uma idiotice. Porque vai funcionar no Brasil também, desde que as premissas que ele argumentam também se verifiquem aqui. Os argumentos dele que ele coloca também se verificam aqui. Então, se esses argumentos também se verificam aqui, então fatalmente a mesma realidade vai ser reproduzida. É a mesma coisa que você juntar farinha e água em Miami ou juntar farinha e água na Bahia. Cara, é muito pouco provável que dê diferença. Pode dar diferença por causa do clima. Tudo bem, mas é um outro ingrediente. Então é um outro ingrediente, não é exatamente igual, mas é um outro ingrediente. Então, se você conseguir reproduzir a água e a farinha igualzinho nos dois lugares, ou no Alasca, ou nas mesmas condições de temperatura, pressão, etc. tal, vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque os ingredientes que compõem a ideia central do que ele coloca estão presentes em todos os lugares. E isso, inclusive, ele fala que isso se mostra assim em todo o mercado. Então aí ele chama a atenção assim, que foi até uma vez que eu fiz uma postagem no Instagram sobre isso também, né? Se você gostaria de ter se você fosse, só existisse imóvel para você investir, você gostaria de ser dono de um quarteirão inteiro ou só de algumas casas que fossem com retorno maior? Talvez eu queria também ser dono só das casas que tivessem um retorno maior. Mas como é que eu vou saber isso em 20 ou 30 anos? Quais vão ser as que vão ter retorno maior? Então é melhor ter todas, né? Então ter todos é melhor que ter uma parte. E é o que ele fala, você quer procurar agulha no palheiro ou você quer o palheiro inteiro? Uma vez que em longo prazo o número de fundos de ativos vai fatalmente ser um percentual menor que vai bater o índice, que é o que ele chama de procurar agulha no palheiro. Então o que é mais inteligente? Então todos esses aspectos compõem as premissas, algumas das premissas, o resto você lê no livro. A gente comentou sobre esse livro aqui, tem acho que quatro lives aqui no nosso canal sobre o livro Investidor de Bom Senso, que foi o último livro do nosso grupo de estudos. Mas o ponto é, as premissas, os argumentos utilizados pelo Bogle para construir a conclusão a que ele chega, os argumentos também estão presentes aqui sim. Então não dá para descartar simplesmente porque é um país ou outro país, não. Eu entendo que as alegações que ele faz ali são alegações universais, que podem e devem ser consideradas em quaisquer países, em quaisquer mercados. Porque elas não se baseiam no mercado, elas se baseiam no que ele chama, inclusive, de a lógica da humilde matemática. Beleza? Então é isso aí, reflexão. Você está em dúvida sobre o fundo de índice? Leia o Investidor de Bom Senso de John C. Bogle, vale a pena. André, você acha que então todo mundo deveria ter fundo de índice? Não acho não. O que eu acho é que você precisa conhecer o argumento muito bem para poder formular a sua própria abordagem de investimento.
Você precisa porque você não pode achar que não existe inteligência nessa afirmação. Isso é uma arrogância idiota de investidor iniciante. Não, isso aí é bobagem. Investidor iniciante, não estudou ainda. Se você estudar tudo isso aí e chegar à conclusão, você vai dizer o seguinte: não, realmente eu não concordo, mas os argumentos são extremamente convincentes e parecem fazer muito sentido, isso parece. Beleza? Então é isso. Não cravando nenhuma realidade, porque não dá para cravar a realidade de nada, mas alertando para outros pontos de vista. Porque a maneira como a gente deve formular as nossas ideias não é reforçando o nosso ponto de vista, mas sim olhando os pontos de vista contrários. É isso aí. Beleza? Um grande abraço e até o próximo podcast. Esse podcast é um oferecimento do BTG Pactual Digital, a plataforma de investimento do maior banco de investimento da América Latina. Acesse bonarecomenda.com e abra agora sua conta.